Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Estranha História. Meu nome é Henrique Caldeira, eu sou historiador, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como era a vida extra classe ali dos universitários medievais. Se eles eram realmente alunos aplicados, bem comprometidos, mais comportados do que os atuais, e o que os professores, pais e moradores das cidades universitárias tinham a dizer sobre isso, sobre o comportamento ali e a vida dos universitários medievais. Então, se você se interessa por esse assunto, já clique aí no gostei, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Eu tenho uma citação aqui de um professor de Oxford do século XV que diz o seguinte: assim que eu entro na sala, um sujeito vai fazer água e sai para a latrina, logo depois outro pede licença para ir beber água, outro pede licença para ir para casa, reticências. Esses documentos são muito interessantes para dar uma certa vivacidade para esses tempos, para a gente não se perder nas idealizações. Outra citação interessante é a do bispo e teólogo do século XIII, Jacques de Vitry, que diz que os estudantes em Paris, ele diz o seguinte, alguns estudam meramente para adquirir conhecimento, que é curiosidade. Isso é no sentido negativo, tá? Meramente para adquirir conhecimento significa que ele não está fazendo nada de útil, com isso, Então, meramente para adquirir conhecimento, o que é curiosidade. Outros buscam fama, que é vaidade. E outros ainda buscam o lucro, que é ganância. Pouquíssimos estudam para sua própria edificação e a dos outros. E um estudante de Bolonha, no século XIV, diz isso sobre os seus colegas. Na verdade, ele diz isso depois de formado, num livro que ele escreve, esse estudante chamado Álvaro Pelayo, e ele escreve o seguinte sobre os estudantes: eles assistem às aulas, mas não se esforçam para aprender nada. O dinheiro para as despesas que recebem de seus pais ou das igrejas, eles gastam em tabernas, festas, jogos e outros supérfluos. E assim voltam para casa vazios, sem conhecimento, consciência ou dinheiro. Então, as coisas não eram assim tão diferentes da realidade presente. Haviam os excelentes alunos, os excelentes mestres formados ali, como Tomás de Aquino, por exemplo, Robert Grosseteste, Roger Bacon. Então você tem gigantes, E tem, claro, os caras que estão ali porque tem que estar em algum lugar. Mais uma citação ainda, essa é uma carta. O que acontece? Como era muito caro viver nas universidades, viver essa vida de universitário medieval, os alunos enviavam muitas cartas para os pais pedindo dinheiro. E essas cartas tinham, inclusive, modelos, que era muito comum essa documentação epistolar medieval, cartas medievais, geralmente seguiam modelos pré-prontos, que é a definição de modelo. Mas você tem uma carta muito interessante, que é a carta de um pai de um aluno, que estudava em Orleans, no século XII, que responde a uma carta dessa pedindo dinheiro. E a carta diz o seguinte: para seu filho G, que reside em Orleans, P. de Besançon. O pai envia os cumprimentos acompanhados de zelo paterno. Eu descobri que recentemente você está vivendo de uma maneira desregrada e indolente, que você prefere a licenciosidade à moderação, a diversão ao trabalho e dedilhar um violão enquanto os outros dedicam seus estudos, razão pela qual você leu apenas um volume de direito, ao passo que os seus colegas mais esforçados leram vários. Então, por causa disso, decidi exortá-lo para que se arrependa completamente do seu modo de vida desregrado e negligente, para que você não seja mais chamado de esbanjador e sua vergonha se converta em boa reputação. E aí, para fechar mesmo essa parte das arruaças da balbúrdia medieval, eu queria citar um episódio específico que eu acho que é muito interessante sobre essa questão, que é o chamado Massacre do Dia de Santa Escolástica, que aconteceu em Oxford em 10 de fevereiro de 1355, no dia de Santa Escolástica, que é a irmã de São Bento, lá de Núrcia, que é patrona da educação e tal. Então, provavelmente estava tendo uma festa lá dos universitários. Há alguns registros divergentes dos motivos que iniciaram essa festa, mas o que eu encontrei e que aparece mais é de que 2 estudantes de Oxford estavam em uma taberna, que é o boteco medieval, e eles reclamaram da qualidade do vinho ali do local, Então eles entraram em conflito ali com o taberneiro, o dono do boteco, e começaram uma briga.
Então algumas pessoas da cidade, né, os citadinos ali, se juntaram ao taberneiro e os universitários juntaram-se entre si, começaram uma briga, e essa briga durou 3 dias, inclusive com grupos armados vindo do campo, próximos ali de Oxford, para defender os citadinos, né, as pessoas da cidade, né, os nativos de Oxford contra os universitários. Essa confusão só acabou porque o rei Eduardo III mandou tropas para a cidade, reprimindo essa turma toda, né? No meio da confusão, inclusive, antes do Eduardo III chegar, alguns sacerdotes foram, inclusive, escalpelados, né? Segundo alguns registros, né? Tiveram o topo da cabeça cortado, né? E aproximadamente 30 pessoas da cidade morreram nesse massacre e 65 universitários morreram nesse massacre. Não só os que estavam na briga, mas os que estavam nos seus quartos também, nos seus alojamentos, que foram invadidos pelos cidadãos que detestavam os universitários de Oxford. A cidade foi multada, o prefeito e todos os oficiais de justiça, ali, os oficiais da lei próximos do prefeito, foram enviados presos para Londres, porque não tiveram a capacidade de conter aquela confusão. O rei, claro, tomou partido dos universitários, entre os quais estavam muitos membros de famílias importantes do clero, da nobreza e tal. Os eventos coletivos na cidade de Oxford foram proibidos por 1 ano para evitar qualquer tipo de confusão. Inclusive, eventos religiosos foram proibidos, missas foram proibidas, só alguns dias de santos foram mantidos e batismos poderia fazer. De resto, eventos coletivos banidos por 1 ano. E todo dia, anualmente, todo dia de Santa Escolástica, a cidade de Oxford era obrigada a pagar uma multa e fazer penitência. E todos os oficiais, o prefeito deveriam ir à missa para rezar pelos universitários mortos no massacre. Além disso, né, não fosse o bastante, algumas dessas punições só acabaram, sobre Oxford, né, só acabaram em 1825, ou seja, praticamente 500 anos depois, e em 1955, muito recentemente, houve uma celebração de conciliação entre citadinos e universitários, né? Em inglês é bom que rima, que é town e gown, né? Que é cidade e toga. Né? Era a forma que ele se referia a esse tipo de conflito que era muito comum, entre town versus gown, né? Cidade versus toga. Então, em 1955, teve uma conciliação em que o prefeito recebeu um título honorário de acadêmico para marcar essa fusão, essa conciliação, essa harmonização. 1955, ou seja, o aniversário de 600 anos depois do acontecimento. Além disso, né, além desse evento, tem registros, né, de que entre 1297 e 1322, 12 outros casos de homicídios causados por estudantes universitários foram julgados em Oxford, só em Oxford, num período de 25 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos aí um universitário homicida a cada 2 anos. E uma das versões de como surge a Universidade de Cambridge, que talvez seja até a mais difundida, né? Tem 2 versões principais de como surgiu a Universidade de Cambridge, é de que houve um linchamento de 2 universitários de Oxford, e aí os universitários que queriam sair fora, né, se proteger dos citadinos ali, foram para uma cidade um pouco mais distante, não é tão distante, né, mas foram para uma cidade um lugar mais afastado, e fundaram ali a sua Universitas Scholarium em Cambridge. Né? A outra versão é de que houve uma divergência teológica entre alguns mestres, e eles acabaram separando. Mas há essa versão também. Inclusive, se eu não me engano, é a versão oficial, assim, no site da Universidade de Cambridge, é que Cambridge foi fundada por estudantes que queriam se proteger dos cidadãos que os perseguiam. Então, essa ideia da balbúrdia atual das universidades ser algo assim, uma degeneração da civilização, não condiz muito, né, com uma análise histórica assim, mais no chão da realidade, né?